Boa noite, amigos da TV Transamérica. Estamos ao vivo aqui diretamente nos nossos estúdios, pelo canal 59 a transmissão e também pelo Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão, também pelo nosso site verdadeexpressão.com.br. Também você pode participar conosco, comentando, compartilhando, fazendo sua pergunta ali pela timeline do nosso Facebook, da TV Transamérica. Você também pode participar conosco através do WhatsApp, que é o 41 99 613 3677. E caso você queira sugerir alguma pauta, algum assunto aqui para o nosso programa, entre em contato conosco através aí do nosso Facebook ou então através do nosso site, sugerindo a pauta aí para a gente. Hoje nós teremos a entrevista com o diretor do Instituto Paraná Pesquisa, o Murilo Hidalgo, e que divulgou uma pesquisa recentemente para os candidatos à presidência. Naquela pesquisa ele contava ainda com Joaquim Barbosa como pré-candidato a presidente. Joaquim Barbosa, que sabemos que desistiu, anunciou sua desistência oficial. E gostaria também agora, antes de a gente iniciar essa entrevista, repercutir alguns dados. Mas antes de repercutir esses dados, vamos para as notícias da semana com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Então vamos começar falando sobre Guaratuba, cidade litorânea aqui do Paraná. O Instituto Confiance, sua responsável em 2011, Clarice Lourenço Teriba, e a ex-prefeita de Guaratuba, Evani Cordeiro Justus, que era da gestão de 2009 a 2012 e 2013 a 2016, deverão restituir solidariamente e em valores corrigidos R$ 81.809,96 ao cofre desse município do litoral do Paraná. A determinação foi expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE-PR, no julgamento da denúncia relativa ao convênio entre a Prefeitura de Guaratuba e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OCIP. Na análise da denúncia, a Coordenadoria de Fiscalização de Transferências de Contratos, a COFIT do TCE-PR, responsável pela instrução do processo, apontou a ausência de demonstração da situação emergencial e calamitosa capaz de justificar a dispensa de licitação. Agora vamos falar sobre o jornalista Deonilson Roldo. Uma das figuras importantes do governo Richa, o jornalista Deonilson Roldo, foi exonerado do cargo de diretor de gestão da estatal da Copel, logo após os áudios publicados pelas revistas Veja e Isto É virem à tona nos últimos dias. Segundo os periódicos, Roldo detalhava como se fraudava uma licitação pública de 7 bilhões de reais. Outras revelações foram dadas pela jornalista Ruth Bolognese no site Contraponto, onde Denilson Roldo acumulava 6 cargos: diretor de gestão da Copel, conselheiro fiscal de São Bento e de Energia e da Calepar, da Administração de Portos, da Fomento Paraná e, por fim, do Conselho Estadual de Trânsito, sendo cada um remunerado. E agora vamos falar sobre as nomeações do governo atual, aqui do Paraná. A governadora Cida Borghetti indicou o jornalista Alexandre Teixeira, ex-repórter da Gazeta do Povo, para a Secretaria de Comunicação Social. Já no comando da pasta, o jornalista Valdir José Cruz revelou em sua conta pessoal no Facebook que o novo secretário chamou o ex-diretor de jornalismo da TV Record, Carlos Delgado, para comandar a rádio e televisão educativa, que é a Paraná. Então essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Podemos voltar ao programa. Legal, obrigado, Isis. Então vou repercutir a pesquisa que foi divulgada hoje da CNT-MDA para a corrida presidencial. Enquanto o nosso entrevistado vai chegando aqui aos nossos estúdios,
Eu vou passar aqui então o cenário com o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo essa pesquisa, o Lula estaria com 30% das intenções, 32,4% das intenções de voto, o Bolsonaro por 16,7% e a Marina Silva com 7,6%. São as candidaturas mais substanciais aí nessa corrida eleitoral. Agora, o cenário sem o Lula, que fica interessante. A gente pode verificar aqui que quem mais ganha com essa situação é a Marina Silva. O Jair Bolsonaro lidera no segundo cenário com 18,3%, a Marina Silva com 11,2% e o Ciro Gomes também cresce com a saída do Lula da corrida eleitoral, ele vai para 9%. A margem de erro dessa pesquisa é de 2,2% para mais ou para menos. E foram entrevistadas 2.002 pessoas em 137 cidades entre os dias 9 e 12 de maio. Lembrando que essa pesquisa aqui não traz o nome do ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, então já é um cenário sem o ex-presidente. Então, enquanto isso, está chegando aqui o nosso entrevistado, eu vou chamar aqui o intervalo comercial com a doutora Natália Guazelli. Você que tem algum problema com documentação de bens, faleceu aí seu parente, aí você precisa desenrolar isso e não é necessário ir à via judicial, você pode recorrer à via extrajudicial. A doutora Natália traz aí uma breve explicação de como funciona o inventário extrajudicial. Então, confira aí. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália da Rocha Guazelli de Jesus. Hoje eu estou aqui para falar sobre o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial é uma modalidade de inventário feito perante o cartório de notas, ou seja, ele é administrativo e não depende de homologação judicial. E ele serve para fazer a divisão amigável dos bens deixados pelo falecido. Dentre os requisitos essenciais para possibilitar a realização do inventário extrajudicial é que os herdeiros sejam maiores, capazes perante a legislação civil, não haja testamento e também que a divisão dos bens seja consensual, ou seja, todos os herdeiros estejam de acordo com a forma da divisão dos bens. É importante salientar que essa modalidade de inventário precisa também da presença de um advogado, ele que vai fazer toda a orientação e acompanhamento da assinatura perante o cartório de notas. Depois de realizada a assinatura, vai ser emitido um documento chamado Escritura Pública de Inventário. E é através desse documento que os herdeiros poderão fazer a liberação dos bens que estão ainda em nome do falecido. É interessante também salientar que essa modalidade de inventário ela também tem custos em relação à escritura pública, às taxas e também é necessário o pagamento do imposto chamado ITCMD. Esse foi mais um vídeo para esclarecer algumas dúvidas e até o próximo vídeo. Legal, então esses são os esclarecimentos da doutora Natália quanto ao inventário extrajudicial. Nosso convidado acabou de chegar. Vamos a um breve intervalo comercial e na sequência voltamos com Murilo Hidalgo do Instituto Paraná Pesquisa para falar aí sobre o cenário político nacional como estadual. Até daqui a pouco. Sua vida está pedindo um carro novo? Realize com a segurança de uma das maiores administradoras de consórcio do país, com mais de 250 mil contemplados. Com parcelas a partir de R$ 586, você adquire um crédito do consórcio Servopa e realiza o sonho de comprar seu carro novo ou seminovo, sem pagar juros e taxa de adesão, com uma das melhores taxas de administração do mercado. Consórcio Servopa, desde 1966, ajudando você a realizar seus sonhos. A vida passa. Com o consórcio Servopa, você realiza.
Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a próxima casa? Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Boteco de Sampa, um boteco da hora, casual, repleto de temas paulistanos, localizado no coração de Curitiba. No Boteco de Sampa sempre rola aquela música ao vivo ou um jogão de futebol na TV. O ambiente agradável atrai boêmios, intelectuais, namorados e é ponto de encontro ideal para trocar umas ideias com os amigos. Claro, tudo isso com uma comida fantástica, com os melhores ingredientes e com muita qualidade e sabor. O cardápio do Boteco de Sampa é pra lá de bom e variado, desde grelhados nobres, petiscos e porções deliciosas, até um incrível prato de carne de onça e uma deliciosa cerveja artesanal. Aos sábados tem feijoada, é bom demais. Boteco de Sampa, de segunda a sexta-feira, a partir das 16 horas e aos sábados, a partir do meio-dia. Rua Alferes Poli, 1850. Telefone 3332-6441 ou acesse botecodesampa.com.br. A Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. A Destaque atua no mercado de locação de vestuários e acessórios desde 2002, oferecendo produtos com qualidade e muito bom gosto. A grande variedade e o alto padrão de cuidado com as peças, aliados a um atendimento personalizado, fazem com que você compareça em qualquer evento com charme e elegância. Na Destaque você conta com roupas sociais femininas, roupas sociais masculinas e acessórios. Atendimento diferenciado, sempre com a atenção que você merece. E tudo isso com um ambiente aconchegante e sofisticado. E o melhor, com um orçamento que certamente caberá no seu bolso. Venha nos conhecer. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta até às 19 horas e aos sábados até às 13 horas. Destaque Modas e Locações, Rua Ludovico Geronasso, 865. Telefone 3236-2129 ou acesse destaquelocações.com.br. Estamos de volta agora já com o nosso entrevistado, o diretor do Instituto Paraná Pesquisa, Murilo Hidalgo. Já começo aí, iniciando a entrevista com a pergunta sobre a pesquisa que saiu hoje do Instituto CNT-MDA, que é muito parecida com a pesquisa que você, Murilo, divulgou, teu instituto divulgou aí no começo do mês. Boa noite, Murilo, é uma honra recebê-lo aqui. Boa noite e obrigado pelo convite. Na verdade, as pesquisas elas estão muito iguais, o que mostra que o quadro está estável, certo? E completamente aberto, né? Se a gente olha o primeiro colocado sem o Lula e o Bolsonaro, com 20%, depois os demais praticamente muito próximos, que mostra que se a eleição fosse hoje, a gente teria uma definição quanto quem iria com o Bolsonaro para o segundo turno, caso o ex-presidente Lula não venha disputar a eleição. Com o Lula, a gente teria já um quadro mais definido com Lula e Bolsonaro. Mas eu vejo assim, uma eleição completamente diferente do que a gente já viu, certo? Porque o que os partidos estão ofertando não é o que o eleitor quer. É uma coisa clara, porque o eleitor deixa muito claro nas pesquisas que ele quer o novo. Só que nenhum partido está oferecendo
esse novo que o eleitor quer, né? Nós já vamos chegar na análise de candidato por candidato, baseado até na sua pesquisa, mas eu gostaria que, primeiramente, a gente falar sobre a pesquisa propriamente dito. Você já respondeu isso em vários meios de comunicação, sobre a situação do ex-presidente Lula. Ele mesmo preso, há mais de 30 dias preso, ele consegue conservar aquele capital eleitoral dele. Sua opinião para a democracia hoje, para o país hoje, seria bom que Lula disputasse eleição ou que ele seja impedido da disputa eleitoral? Olha, boa pergunta. O que eu considero é que, tanto assim, eu acho que tanto faz se ele é ou não é. O que não pode acontecer é bagunçar as eleições. Eu acho que se o Lula se inscrever e for candidato, ele tem que ser candidato até o final. O que não pode é ele entrar no dia 9 e no dia 15 de setembro não ser mais. Como entrar dia 9 alguém, no dia 15 troca pelo Lula, ele disputa o primeiro turno, provavelmente ele vai ao segundo turno e no segundo turno tira ele. Virar bagunça. Então a gente só torce para que a eleição brasileira não vire uma bagunça. Que a gente não faça mais de 150 milhões de brasileiros de palhaço, né? Certo? De não saber o que vai acontecer com a eleição. Que a gente vote num candidato, que pode ser que ele vá, pode ser que ele não vá. E outra coisa, e vamos partir de um princípio que o Lula se eleja presidente do Brasil. Alguém já respondeu como ele vai governar? Se ele vai governar onde ele está? Sim. Ele será solto se for eleito? Quer dizer, são perguntas que ficam no ar. Que a Justiça Eleitoral precisa responder isso, né? Como vai se dar esse questionamento? Outra coisa, se ele se inscrever, se ele for candidato no dia 9 de agosto, um exemplo, como que ele participa da campanha? Ele vai ter direito a gravar áudio por celular? Ele vai poder escrever carta? Como que vai ser a participação? Ele já deixou gravado? Vai aparecer o que ele já deixou gravado? Vai ser uma coletânea dos melhores momentos dele na televisão, no horário eleitoral gratuito? Então a gente só torce para que a eleição brasileira não vire uma bagunça e um descrédito total. Que o eleitor já está com vontade de não ir. Já tem mostrado isso nas últimas eleições. Eu acho que com um quadro desse é tudo que precisa, né? Mas do ponto de vista de democracia e futuro do país, barrar a candidatura dele não vai, digamos, manter aquele inconformismo, principalmente da esquerda, em relação à eleição? Aí é uma questão legal, né? Eu acho que se ele tem direito de concorrer, ele deve concorrer. Sim. Se a Justiça Eleitoral acatar a candidatura dele, como eu te falei anteriormente, eu acho que ele deve ir até o fim. O que não pode é ficar na mão da Justiça. Você já imaginou? O Lula vai ao segundo turno, aí vai ter o julgamento dele, se ele pode ou não pode. Aí no meio do segundo turno tira o Lula. Aí vira bagunça. Eu acho assim, o poder ou não poder para a democracia é a resolução da Justiça. Inclusive a gente teve já especialista, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UB Paraná, ela falou aqui claramente que o Lula pode disputar a eleição preso. Sim, a Justiça dá esse direito, mas não significa que ele vai ganhar. Então, eu acho que a Justiça tinha que se antecipar em dizer pode ou não pode, certo? Para que não se faça 150 milhões de palhaços, certo? Eu acho que o direito, se ele tem esse direito, ele deve ir até o final. Mas o que não pode ter é uma intervenção no meio da própria Justiça. Da Justiça no meio da eleição, tirar, aí é golpe. Eu acho que se ele estiver liderando as pesquisas até 15 de setembro, 18 de setembro, como é que tira ele? Aí vai ficar pior, aí a eleição não termina de novo. Nós já tivemos uma eleição em 2014 que ela não terminou. Nós vamos ter outra em 2018 que não termina de novo, que nós vamos para uma eleição onde ela termina e o Brasil vai continuar, né? O ideal seria ele nem iniciar a campanha. Ou se iniciava até o final. É o que eu defendo, entendeu? Eu acho que tanto faz para a democracia. Eu acho que não pode só tirar golpe de novo. Tipo, se deixar ir, que vá até o final. Ou que não deixe ir. Tá. Na sua pesquisa, você até comentou que o eleitor quer gente nova. E na sua pesquisa, o item nenhum candidato tem um índice bem grande. Ao que você atribui isso daí? A falta da mercadoria na prateleira, né? Na verdade, o que o eleitor quer, ele não encontra. Certo? A gente teve uma candidatura inicialmente do Luciano Huck, que empolgou um pouquinho, desistiu. Nós tivemos o Joaquim Barbosa, que empolgou um pouquinho, desistiu. Vamos ver quem são os próximos que vão desistir e quem vai sobrar. Essa eleição brasileira tem aquele joguinho muito parecido com aquele joguinho. Resta um, ao meu ver. Quem vai restar? Quem vai restar? Certo? Porque além de você ter a campanha eleitoral, você tem a questão policial nessa campanha. Certo? A Lava Jato, ela vai prosseguir até o pleito? No mês de julho, ela vai parar para deixar o povo votar ou ela vai prosseguir?
ela vai continuar agindo ou não vai agir durante o pleito? Ela vai prender assessores dos candidatos durante o pleito? Pessoas próximas aos candidatos? Qual vai ser a reação dessas prisões? Elas serão políticas, uma intervenção no pleito? Ou elas serão realmente, de fato, que mereciam ser presos, mas está interferindo no pleito? Então, a gente considera, para o bem da democracia também, que toda a operação da Lava Jato ela ocorra até uns 60 dias antes das eleições, né? Senão ela começa a influenciar no pleito também. Vamos pôr ali, vou pedir para a produção colocar o cenário 2, que foi o cenário 2, está nominado lá, mas na verdade é cenário 1, que você fez a pesquisa, você colocou o cenário 1 com o Lula sem o Lula não candidato, né? Sim, a gente sempre faz o primeiro cenário, que é o que a gente acredita, né? Uhum. Sem o Lula, e o segundo cenário com o Lula, que é uma coisa que pode acontecer. Então vou pedir para a produção, tá ali o cenário. Você pode ler para a gente, Isis, faz favor? Tá. Tá. Nós já vamos ler, mas ali aparece o Jair Bolsonaro liderando as intenções de voto. O que eu percebo é o seguinte, que o Bolsonaro dificilmente ele varia muito, mesmo sem a saída do Lula da disputa. Sim, ele tem um eleitorado dele, que é em torno de 20% hoje, ao meu ver, que está fiel a ele. Essa é uma interrogação da eleição. Ele conseguirá manter esses 20% até o final? Se ele mantiver, ele está no segundo turno. Certo? Agora, ele vai cair? Se ele cair, eu não tenho dúvida que o grande beneficiário provavelmente é Álvaro Dias e Geraldo Alckmin. Eles serão os grandes beneficiários da queda do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro irá cair? Se o Bolsonaro não cair, ao meu ver, vai ficar difícil para esses dois que eu te mencionei. Do lado da esquerda, com Lula, você tem um cenário hoje que vai ficar muito difícil para Ciro Gomes, para Manuela e propriamente para Marina. Certo? Sem Lula, aumenta muito a chance da Marina, ao meu ver, e aumenta muito a chance do Ciro Gomes. Então, essas são as interrogações das eleições. Vamos colocar então o cenário com o Lula, então, para facilitar, e a hora que tiver disponível para ler os demais cenários, por favor, produção. Então tá ali, né, o Lula, que é o cenário 2, se ele for candidato, ele aparece ali com 27,6%, Bolsonaro 19,5%, Joaquim Barbosa, na época era então pré-candidato 9,2%, Marina 7,7%, Geraldo Alckmin 6,9%, o Ciro 5,5%, Álvaro 5,4%, a Manuela 1,2% e o atual presidente Temer 1,1%. Os demais não pontuaram nessa pesquisa, correto? Exatamente, tem percentual abaixo de 1%. Tá, agora vamos para o... Então aí fica claro que o Lula tem um eleitorado dele. Até uma pergunta, se ele aparecesse no cenário 1, talvez ele não tivesse uma pontuação maior? Olha, ele poderia aparecer, pela lógica que você está falando, ao meu ver, se ele estivesse no cenário 1, aí ele poderia ter uns 2 pontos a mais, certo? Mas a nossa concepção hoje, o cenário mais provável é sem Lula, por isso que a gente está insistindo. Eu acredito que a primeira opção é sem Lula, a segunda opção com Lula, que nós estamos fazendo. Eu acho que essa história ainda vai render muito. Eu acho, assim, muito difícil para o Brasil explicar isso, como que nós vamos ter um candidato disputando as eleições guardado. Eu acho que se o Lula sair da prisão, ele passa a ser favoritíssimo, certo? Agora, o Lula, onde ele está, eu acho que a situação dele não é fácil para ele disputar um pleito, entendeu? Eu acho que vai ter um desgaste para o país e para ele mesmo enorme. Você acredita que ele mantenha esse percentual dele? De 25 a 30 ele tem. Vai manter. Mesmo onde ele está. Como que explica esse fenômeno? Que é uma pergunta. Assim, não tem fenômeno. É a lembrança do governo dele, né? Eu acho que as pessoas têm consciência que na época do governo dele melhorou muito a situação das pessoas. Então, simplesmente por reconhecimento, a lembrança do governo que ele fez. Tá legal. Então, vamos para o cenário 1, então. Se você puder ler agora, Isis. Então, aqui vamos então falar sobre as porcentagens do cenário 1. Então, o que não sabe são 4,7%, nenhum 17,5%, Jair Bolsonaro com 20,5%, Marina Silva com 12%, o Joaquim Barbosa, que ainda estava aqui na pesquisa, com 11%, Ciro Gomes com 9,7%, Geraldo Alckmin com 8,1%,
Álvaro Dias com 5,9%, Fernando Haddad com 2,7%, Manuela Dávila com 2,1%, Michel Temer com 1,7%, Flávio Rocha 1% e outros nomes citados, né, que seriam o Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo, o Rodrigo Maia. Eles não chegaram não atingiram 1% e juntos eles conseguiram 2,9%. Legal, obrigado, Isa. Então, nessa pesquisa, pelo que a gente consegue entender, o Ciro e a Marina são os maiores beneficiados. Com a saída do Lula, com certeza, Ciro e Marina. E o que você pensa dos dois aí nessa caminhada deles? Eu acho ali? que sem Lula eles disputam uma vaga no segundo turno. Com o candidato... Com o candidato Bolsonaro, Alckmin ou Álvaro Dias. Essa é uma lógica de hoje, Sim. né? Pela fotografia de hoje. A pesquisa nada mais é do que uma fotografia do momento. Tá. Vamos colocar outro cenário, que daí tem uma pequena diferença, se você puder relatar. O terceiro cenário é sem o candidato PT, Sem o candidato. que é uma hipótese que existe, apoiando o Ciro Gomes para a presidência da República, Tá. né? Indicando um vice de algum candidato. Pode falar, então. Então, a porcentagem de quem não sabe é 4,7%, nenhum 17,3%, Jair Bolsonaro com 20,7%, Marina Silva com 13,3%, Joaquim Barbosa com 11,2%, Ciro Gomes com 10,1%, Geraldo Alckmin com 8,4%, Álvaro Dias com 6,1%, Manuela Dávila com 2,1%, Michel Temer 1,7%, Flávio Rocha 1%, e os outros nomes citados, que seriam o Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo e Rodrigo Maia. Eles individualmente não atingiram 1%, mas juntos chegaram a 3,3%. A pergunta que eu faço, o candidato do PT hoje, qual o potencial de transferência que o Lula teria hoje para um candidato do PT? Pela própria pesquisa que a gente tem essa pergunta, daria em torno de um terço. Eu acho que o Lula tem condições de transferir 9%, 10%. Na verdade, qualquer candidato que ele apoiar, na verdade, vai crescer. Eu não tenho dúvida, se eles apoiar o Fernando Haddad deve, num primeiro momento, na campanha, com o apoio dele, mas tudo vai depender também de qual será a participação do Lula na campanha. Como que ele vai participar? Ele vai poder escrever carta? Ele vai poder gravar áudio? Ele não vai poder participar nada se ele estiver preso? Quer dizer, a Justiça Eleitoral também não se manifestou com relação a isso. Ninguém sabe pronunciar, ninguém sabe dizer o que vai acontecer. Então essa é uma coisa que a gente está na expectativa de como a Justiça Eleitoral ela vai ver essa questão do Lula, se ele continuar preso, como que ele participa do pleito, né? Porque a partir do momento que ela deixa participar, automaticamente ele pode sim ou não. Se eu não me engano, essa semana vai ter uma decisão importante. Vai ser a primeira sinalização. O Grupo UOL, junto com o SBT, pediu autorização para a Justiça Eleitoral para fazer uma sabatina com os candidatos a presidente, pediu autorização para fazer uma sabatina com ele. Com ele. Ali já vai ser a primeira sinalização. Um sinal, né? É um primeiro sinal. Se permitir, significa que ele vai participar do pleito. Na tua pesquisa aqui, do Instituto, 61% diz que não votaria num candidato indicado por ele, apoiado por ele. 23,4% que sim, 14,1% fala que depende do candidato, 1,3% não sabe. Considero que um terço pode seguir ele, certo? Quer dizer, é muita coisa. Se ele conseguir transferir 23% já é considerável. Não, se ele tem 30%, se ele pegar um terço é 9%, 10% dos votos, é muita coisa, certo? Então, tudo vai depender de como a Justiça Eleitoral, ao meu ver, vai permitir essa participação dele. Porque também, se zerar a participação dele, dizer que ele não pode participar, fica difícil, né? Porque não vai ter a fala dele pedindo voto. Principalmente se ele estiver preso, né? Principalmente se ele estiver preso. Então, eu acho que tudo vai depender também disso. Agora, uma coisa é muito clara. Se a Justiça soltar o Lula, passa a ser muito favorito. Em relação à situação ali do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele parece cada dia ficar mais inviável uma aliança com o PT, né? Porque constantemente ele faz algumas críticas ali ao PT e parte do PT não concorda. Considero isso como um jogo de cena. Jogo de cena? Jogo de cena, certo? Eu acho que tudo vai depender da decisão do Lula.
Se o Lula não puder ser candidato, vamos deixar uma coisa muito clara, os candidatos apoiados por ele, os candidatos do PT até agora, nenhum deles está empolgando nas pesquisas. Você vê o Haddad e o Jacques Wagner, o Jacques Wagner já foi tirado das pesquisas. O desempenho dele nacionalmente era pífio. Então, na verdade, ele tem dificuldade também, o PT tem dificuldade. O que a gente fala é o seguinte, o PT hoje é muito difícil a situação do PT. Quem tem voto é o Lula. As eleições municipais já mostraram isso. O PT teve muita dificuldade nas eleições. Forte é o Lula, não é o PT. Numa situação hipotética aí, Ciro Gomes e Haddad, que se ventilou aí, o Haddad de vice aí, como que você vê esse quadro? Com o apoio do Lula, se o Lula pudesse manifestar, chapa fortíssima. Eu diria que tem grande chance de ter o segundo turno. E a Marina Silva, a gente vê ela sempre indo bem nas eleições, mas nunca consegue emplacar. O que na sua ótica aí, precisa a Marina para emplacar e pelo menos para ir para um segundo turno? Olha, a situação da Marina durante a campanha ela é muito difícil, porque o partido dela tem pouquíssimo tempo de televisão e aliança, né? Se ela não tiver aliança com pouco tempo de televisão que tem, ao meu ver, ela vai para uma campanha muito difícil de novo. E no caso do Bolsonaro, você está falando em tempo de TV, recurso, fundo eleitoral. O Bolsonaro não pode ter essa dificuldade na campanha eleitoral? Olha, o Bolsonaro ele é um fenômeno, porque ele chegou nesses 20%, como as pessoas dizem, na raça. Ele não tinha estrutura nenhuma. Eleição muito parecida com a do Rafael Greca aqui em Curitiba. Ele fez no Facebook do celular dele. Sim. Quer dizer, eu acho que essa é uma vantagem que ele tem. Ele tem uma mídia social muito forte, o Bolsonaro. Certo? Eu acho que o Bolsonaro é um dos poucos que resiste com pouco tempo de televisão, pelo grande apelo que ele tem dos militantes da parte dele, né? Ele tem um povo muito engajado nas mídias sociais. Em relação vamos falar um pouco da parte do tempo de campanha e essa parte da financeira aí. Até onde que o tempo de campanha e o financiamento da campanha, que agora nós temos ali o fundo partidário, o fundo eleitoral, pode influenciar o resultado na sua ótica? O que vai influenciar, ao meu ver, que pode influenciar é o tempo de televisão. Isso pode ajudar muito um candidato e prejudicar muito o outro. Certo? Agora, o recurso, o capital, muito pouco. Porque as campanhas que esbanjarem, que tiverem recursos e haver uma afronta à população de gastos, vai chamar atenção negativamente. Então, eu não vejo essa campanha tão dependente do fator financeiro. O que a gente vê é dependente de bons profissionais, precisa de dinheiro, é óbvio, mas principalmente do tempo de televisão. Isso sim pode fazer diferença, como você me perguntou do próprio Bolsonaro e da própria Marina Silva. Isso eu acho que pode fazer uma diferença enorme. E no caso do PSDB, o PSDB hoje talvez o partido que mais dificuldade tem enfrentado, tirando o PT mesmo, o PSDB, o Alckmin não consegue subir nas pesquisas. O que você acha que o PSDB tem que fazer para tentar conseguir alavancar? Olha, eu vejo que a chance do PSDB é conseguir unir em torno deles uma grande frente. Se ele conseguir unir o centrão, como dizem, todos os outros partidos e tiver metade do tempo eleitoral, isso pode fazer uma diferença para o Geraldo Alckmin. Mas não está fácil para ele, certo? Porque com os números que ele apresenta nas pesquisas, está mais fácil essas pessoas se juntarem com o Álvaro Dias do que com o próprio Geraldo Alckmin. Então, falando do Álvaro Dias, ele esteve aqui na sexta-feira, deu entrevista aqui para a gente. Eu até perguntei da sua pesquisa para ele, ele comentou que a rejeição dele é muito baixa, que é isso que tem que ser olhado. Que ele acredita ainda que ele pode deslanchar ainda nessa corrida. Eu acho que o Álvaro tem muita chance, sim. Agora, depende se ele vai conseguir até agosto juntar uma aliança que dê o mínimo de tempo de televisão para ele, para que ele possa expor as suas ideias. Eu acho que ele é um candidato, como o Geraldo, que eles precisam de tempo de televisão, diferentemente do Bolsonaro, entendeu? Que já tem um engajamento natural de um eleitor mais jovem. Já tanto a Marina, posso colocar nesse grupo aí, que se não tiver tempo de televisão, fica difícil. Não são tão conhecidos. O Álvaro Dias, principalmente, ele não é muito conhecido para fora, né? Exatamente. Ele precisa de tempo de televisão para se tornar conhecido. Tá. E em relação à questão da rede social, você estava falando do fenômeno Bolsonaro, a gente vai ter que lidar, a gente já teve esse problema na última eleição, que é a questão da rede social, o fake news, que é difícil você controlar isso daí. Até onde isso pode influenciar as eleições? Olha, eu acho que até a pré-campanha, a mídia social funciona muito. Depois ela funciona muito mais para destruir do que para construir, certo?
Esse é um problema. Tá? Como que vai se dar as fake news, como vão se dar essas notícias, essas destruição, como vai se dar isso? Porque hoje é muito rápido. Um WhatsApp atinge milhões de brasileiros em questão de horas, entendeu? Então mudou muito. Eu acho que não vai ser uma coisa fácil para os políticos, como que eles vão lidar com isso, mas os candidatos que têm um engajamento maior, com certeza vai ajudar muito, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Né? Agora, você que tem o Paraná Pesquisa, aí, até onde que você acha que a pesquisa influencia na adesão do voto do eleitor? Muito pouco. Muito pouco? Porque às vezes a pesquisa ajuda a ganhar uma eleição e ajuda a perder também. Porque o candidato que tem uma rejeição alta, quando ele está bem e a população acha que ele tem alguma chance de ganhar, há um voto contrário a ele. Há um voto útil contra ele, como pode ter um voto útil a favor do candidato. Então, quer dizer, a gente não chega a uma conclusão se ajuda a ganhar ou se ajuda a perder. Certo? Ao meu ver, não interfere mais em quase nada. Senão o Instituto de Pesquisa não erraria, né? Se pesquisa influenciasse na eleição, o Instituto de Pesquisa não erraria. Que é uma grande briga dos candidatos, o Instituto me colocou atrás, e eu ganhei e tal, sempre Só surge. que eles reclamam, mas eles nos contratam, né? Quer dizer, eles acreditam. Se eles não acreditassem, não existiria um Instituto de Pesquisa. Né? Na realidade, a pesquisa ela retrata um momento, né? A fotografia de um determinado momento. Exatamente. Daquele momento que você fotografou. É que nem uma fotografia. Se eu bato uma fotografia sua hoje, amanhã você acorda diferente. Então, é um novo tempo. Quer dizer, é uma fotografia de um momento. E até onde que você acha que o judiciário, você estava falando da Lava Jato aí, o judiciário pode influenciar nessas eleições? Muito. Eu acho que o judiciário vai ter uma força muito grande nessas eleições, principalmente se eles vão continuar com a operação durante o pleito ou não. Eu acho que esse é um questionamento que fica também e que já merece assim, fazer essa pergunta a essas autoridades, né? Se durante o pleito vai continuar. Porque a influência é total. Uma prisão de um assessor, uma prisão de um candidato, uma prisão é mortal. Certo? Mesmo que seja por 5 dias, por tantos dias, busque apreensão, quer dizer, é muito forte. Então a pergunta que fica, se a operação continuar, e que é uma operação que tem o apoio popular, uma operação que as pessoas gostam, deixar claro isso, mas ela vai continuar durante o pleito ou ela vai parar? Em 2014, que eu me lembro, durante o pleito, ela não teve muitas ações, né? Ela começou a funcionar mesmo para valer depois das eleições. Do pleito. Então, quer dizer, qual vai ser a postura é uma pergunta que fica. Uma pergunta que chegou aqui é sobre a militância que o PT tem hoje. O PT hoje é o partido mais conhecido, mais seguido no país. E aqui se faz uma comparação com o Bolsonaro, que o Bolsonaro tem vários seguidores. Eu gostaria que você fizesse essa distinção, né? Que o PT tem militância, o Bolsonaro eu acredito que tem um eleitorado um pouco diferente disso, né? Olha, eu vou discordar de vocês. Eu acho que a militância do PT também já era, né? Já era também? Já era também, entendeu? Não, o que tem são simpatizantes do ex-presidente Lula. Eu acho que isso é muito forte. Eu acho que o Lula tem bastante simpatizante e o Bolsonaro tem um pouco menos, mas também tem simpatizantes. São os dois que têm militância. O Lula e o Bolsonaro. Eu não te diria o PT e o partido do Bolsonaro. E eu acho que é uma coisa muito clara. Hoje a militância é do Lula, não é do PT. Se não me engano, teve uma pesquisa um pouco tempo atrás dizendo que o PT era o partido mais conhecido entre todos. O PT é o partido mais amado e mais odiado. Isso é claro. Certo? Mas eu acho que tudo isso está em cima do Lula. Se o Lula sair do PT, o que acontece com o PT? Acaba. O PT hoje vive do Lula. Certo? Não tem novas lideranças, com a força do Lula, isso que eu quero te dizer. Então, está calcado no Lula. Eu acho que o Lula é um fenômeno eleitoral, certo? Agora, eu já discordo um pouco com relação ao PT. Eu acho que o PT tem problema com os outros partidos têm, é a mesma coisa, certo? A sorte é que lá tem o Lula e do outro lado tem o Bolsonaro. Se o Bolsonaro fosse do PSDB, o PSDB também teria, mas não seria do PSDB, é do Bolsonaro. Sim. Então, é muito na pessoa física, não na pessoa jurídica. Para a esquerda, uma pergunta até que eu fiz para o Dr. Rosinha quando ele veio aqui, não está na hora de tentar construir novas lideranças, que me parece que passou os anos e principalmente o PT não conseguiu construir nenhuma liderança que não o Lula. Mas as lideranças se constroem disputando eleição. Disputando eleição se constrói lideranças. Eu acho que essa eleição, se o Lula não for candidato,
Talvez uma estratégia seja lançar o Fernando Haddad e criar uma liderança para frente. Como o Ciro Gomes, disputando essa eleição com mais condições de disputa, vai se tornar um líder. Álvaro Dias, entendeu? Vão se tornar líderes. Agora, só se torna líder disputando, ganhando e perdendo. Sem isso aí, ninguém se torna líder de coisa nenhuma. Esse status da Marina você atribui às Com duas certeza, outras eleições? A força dela é as eleições que ela disputou, já é recall. Certo? Se ela não tivesse disputado, ela não era. Quer dizer, então, uma liderança se torna disputando eleições. E esses demais candidatos da esquerda, do PSOL, Boulos, Manuela Dávila, como que você vê eles no jogo eleitoral? Faz parte. Eu acho que faz parte. Eu acho que faz parte do jogo eleitoral. Busca um espaço para os partidos crescerem, elegerem mais deputados, senadores. Eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que principalmente o Boulos vai ter um papel muito importante nessa eleição. O PSOL deve crescer, certo? Ele deve ter uma participação efetiva nessa campanha e vai se tornar uma liderança para frente. Vai se tornar como? Disputando. Como o Lula fez lá atrás. O Lula perdeu várias antes de ganhar. O Geraldo já perdeu uma eleição presidencial. Marina já perdeu. Ciro Gomes já disputou a eleição presidencial. Então, todos eles aí são figurinhas conhecidas, né? E vão se tornando mais fortes a partir do momento que disputa, ganha e perde. A figura do deputado federal hoje se tornou mais relevante que o senador, por essa questão da divisão aí do fundo partidário. O deputado federal ele contribui para o fundo partidário, o senador não. Então, a maioria dos partidos hoje prefere eleger deputados do que propriamente governadores e senadores. Né? Tanto que a migração agora nessa janela foi mais de deputados federais. Sim, porque é onde vale o fundo partidário para os próximos 4 anos também, né? O fundo partidário de 2022 vai ser decidido em 2018. E como o fundo está aumentando, é muito dinheiro envolvido. Em termos, você que analisa bastante aí as eleições, em termos partidários, como que você vê as eleições depois desse ano aí? Qual o partido que você acha que vai crescer mais aí? Quem tem mais potencial? É difícil falar. É óbvio que os menores que têm candidato a presidente vão crescer. O Podemos vai crescer, o partido do Bolsonaro vai crescer muito, o partido da Marina disputando com 13% vai crescer muito, o próprio PDT com o Ciro Gomes vai crescer muito. Certo? Esses partidos que têm candidato, o PSOL vai crescer muito com o Boulos, o PCdoB com a Marina. Todos os partidos que têm candidatos a presidente competitivos, com certeza eles vão ter uma vantagem lá na frente. E até uma plataforma para eleger deputados, na verdade. Com objetivo certeza. Maior. Isso, e ajuda muito, né? Ajuda demais. Eu acho que por isso que eles saem candidatos, essa é uma das estratégias. Em relação, falar aqui um pouco do Paraná, no nosso estado, a gente tem aqui consolidado aí como candidatos mesmo, pré-candidatos, a gente tem que falar, Cida Borghetti, que é a atual governadora, o Osmar Dias, que teve semana passada aqui, o Ratinho Júnior e o Jorge Bernardi também se coloca aí nessa situação. O Osmar Dias teve aqui, ele se coloca como candidato de oposição. Como que você vê esse quadro aqui no Paraná? Você acha que vai polarizar entre Osmar e Ratinho, ou você acha que a Cida tem potencial ainda para entrar nesse jogo? Olha, a Cida vai depender demais do governo que ela vai fazer. Eu acho que a Cida é que tem mais condições de mexer no tabuleiro. Eu acho que se ela tomar medidas populares junto à população, ela tende a crescer. Certo? Ratinho e Osmar, eles têm as limitações das campanhas dele, porque eles não estão no governo. A Cida, com uma medida, ela pode crescer ou não. O Osmar e o Ratinho já é mais difícil de mexer no tabuleiro. Mas os dois, pela última pesquisa do Ibope que foi publicada, têm uma larga vantagem. Então, essa é uma questão da eleição, de como vai se dar esse pleito. Mas, a princípio, são os 3 principais candidatos e vamos ver o que acontece. Né? Você acha que você pensa que o tempo de TV aqui, em termos de Paraná, a gente está vendo que a Cida vai ter muito mais tempo de TV em relação ao Ratinho e Osmar. Como que você entende que isso pode influenciar aqui na eleição? Se ela tiver o que mostrar no governo dela, eu acho que isso pode fazer uma diferença. O tempo de televisão, com certeza, pode fazer uma diferença. Agora, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. Ao mesmo tempo, se o governo for mal, vai pesar negativamente sobre ela. Certo? Então, tudo depende de como vai ser o governo da Cida Borghetti. O Ratinho, nesse tempo que ele ficou no Estado como secretário de Desenvolvimento Urbano, ele construiu várias lideranças no Estado, prefeitos, em termos de município. Como que você vê a importância disso para a eleição? Olha, nas pequenas cidades isso pode fazer uma diferença, nas grandes cidades, nada. Hoje ninguém controla nas grandes cidades o voto de ninguém.
Quer dizer, essa relação do vereador, do prefeito, isso mudou. Ele já não tem mais essa condição de o eleitor nas grandes cidades, ele é diferente do eleitor da pequena cidade. Eu acho que nas cidades com menos de 15 mil eleitores, vereador e prefeito ainda faz uma grande diferença. Nas grandes cidades, isso não pesa quase nada. E no caso do Requião, o Requião ainda não declarou assim oficialmente, eu vou para Senado, vou para governo. Até onde você acha que o Requião teria condições aí numa eleição para governo? Olha, ele tem demonstrado, inclusive nas conversas que a gente tem, que ele a vontade dele é disputar o Senado. Certo? Eu acho que isso está muito claro, que a vontade dele é de disputar o Senado. É um forte candidato ao Senado, já é senador há um bom tempo, né? Eu acho que tem que ver os adversários, quem serão os adversários, quem será o companheiro de chapa dele, quem que a Cida Borghetti vai lançar para o Senado, se o Beto Richa é candidato ao Senado, se Alex Canziani, do lado do Ratinho, quem serão os 2 senadores que o Ratinho vai apoiar, tudo isso vai fazer uma diferença lá na frente. No Senado nós temos, além do Requião, nós temos o Beto Richa, surgiu aí um nome como a Cristina Iaredi, o Ouro Visto, o Álvaro Dias até falou que vai ser candidato pelo Podemos. Como que você vê essa disputa pelas 2 vagas do Senado? Exatamente, nós temos que ver realmente quem vem. Eu acho que o Ouro Visto é uma opção de uma renovação, eu acho que o próprio Alex Canziani pode ser uma renovação, e principalmente quem serão os 2 candidatos que o Ratinho vai lançar. Porque do lado do Requião é claro, que a gente prevê. Assim, e vai ter uma chapa Requião Ouro Visto? Vai ter uma chapa Beto Richa, Alex Canziani? E quem serão os 2 do Ratinho? Flávio Arnes está se dizendo candidato. Flávio Arnes tem potencial. Não dá para desrespeitar o Flávio Arnes. Tem o Francisquini e tem o professor Pickler também. Tem o professor Pickler, que viria com o Bolsonaro. Agora precisa ver se o Pickler vem mesmo ou é candidato a deputado, né? Porque às vezes as pessoas fazem o barulho lá em cima para pegar lá embaixo, né? Certo? Precisa ver se o Pickler realmente vai até o fim, porque dificilmente o partido do Bolsonaro vai lançar 2 candidatos ao Senado. Dificilmente virá Francisquini e professor Pickler, certo? Então, vamos ver qual deles resiste até o fim. Vai depender muito da composição nacional ali, né? Também, da composição nacional e, principalmente, ninguém sai para perder. Todo mundo sabe das suas reais possibilidades de eleição, né? Então, precisa ver lá na frente, as pessoas dão um tiro em cima para acertar embaixo, né? Falando no Senado, Beto Richa tá com esse monte, ele perdeu o foro porque ele renunciou ao cargo de governador, e agora está vindo um monte de denúncia aí, de ações aí contra ele. Até onde que isso daí pode, digamos, comprometer uma eleição que parecia tranquila para o Senado? Olha, eu acho que a relação Beto Richa com isso vai depender muito se vai ficar nas denúncias ou se vai acontecer algo mais. Eu acho que se ficar nas denúncias, a chance dele é grande. Se acontecer alguma coisa, aí as chances diminuem bastante. E o Álvaro Dias nesse quadro eleitoral? Aqui eu perguntei para ele na sexta-feira e ele falou que ele não declarou apoio expressamente a ninguém aqui, né? Ele deixou aberto, até porque ele tem uma boa relação também com o Ratinho Júnior e tem o irmão dele. Como que você vê o Álvaro Dias nesse quadro aí? Olha, aconteceu uma coisa uns 45 dias atrás que passou desapercebido, mas de grande importância, né? Para quem ele deu o Podemos no Paraná? Para quem ele cedeu a presidência do Podemos no Paraná? Para o Agostinho Zucchi, que é um homem de confiança do Osmar Dias. Então ficou muito claro que o Podemos no Paraná estará com o Osmar Dias, caso o Osmar seja candidato. Então ficou muito claro que essa aliança. Eu acho que o Álvaro escorrega um pouco nesse sentido, para empurrar até 9 de agosto, um pouquinho para frente, que os outros candidatos também não façam campanha contra ele. Mas está muito claro, para mim vai ser uma surpresa se o Podemos do Paraná, principalmente depois da entrada do Agostinho Zucchi, uma pessoa de confiança do Osmar Dias, não esteja com o Osmar Dias, né? O Podemos pode caminhar com o Osmar Dias, acho que deve caminhar, mas o Álvaro Dias talvez não faça campanha explícita, né? Mas aí vai ficar claro, né? Porque quem vai poder fazer o santinho do Álvaro? Quem vai fazer o jornalzinho? Quem vai aparecer na televisão? É o Osmar. Eu acho que fica uma coisa muito clara para o eleitor, se na coligação eles estiverem juntos. Ao mesmo tempo, se o Podemos não estiver com o Osmar Dias, aí vai ficar ruim, né? Ao mesmo tempo fica ruim. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Em relação aos deputados aqui estaduais e federais, como que você vê? Diante desse quadro, você vê perspectiva de muita renovação, esse tempo curto de campanha
E essa regra eleitoral sobre recurso aí, você acha muito limitada? A renovação vai ser mínima. Porque o que o eleitor quer, os partidos não estão oferecendo na prateleira, né? Na verdade, são muito poucos candidatos com potencial novos, né, de eleição. Eu acho que a renovação vai acontecer pela desistência de muitos que não são candidatos, certo? E de muitos estaduais que são candidatos a deputados federal. Mas a renovação em si, ela vai ser pequena. Se a gente pegar os que realmente vão concorrer, a grande maioria vai votar. O PP vai renovar em cima das não disputas, né? Que você tem lá o fundo eleitoral, o PP foi o que mais arrebanhou agora deputados, porque ele fez uma promessa de distribuir entre os candidatos. Como que você vê isso? Bom, eu vejo que isso faz parte da regra do jogo, né? Se o fundo eleitoral permite isso, cada um age da possibilidade dentro da lei que oferece. Se o partido tem mais dinheiro, se o partido guardou mais dinheiro e tem para oferecer, nada mais justo que durante o período eleitoral ele distribui esse dinheiro. Mas isso dentro de uma legislação que vai ser fiscalizada. E essa eleição, ela vai ser uma eleição muito transparente. Quem fizer coisa errada vai se dar mal. E aqui no Paraná, o PT, como que você enxerga o PT? O doutor Rosinha veio aqui e falou, deixou claro que há uma grande possibilidade de apoio ao Requião se o Requião for candidato ao governo. Se o Requião não for candidato ao governo, me parece que o PT vai caminhar aí com uma candidatura própria. Como que você vê essa... Eu acho que esse é o caminho do PT. Eu acho que o Requião não disputando, pelo que ele tem dito, ele é candidato ao Senado, fica muito claro que o doutor Rosinha deve ser o candidato do PT. E é importante para o PT a candidatura do Rosinha para puxar voto, para ajudar em defesa do Lula, todo um processo. Eu acho que a campanha do Rosinha, a candidatura do Rosinha é importante para o PT do Paraná, muito importante. Nós temos a senadora Gleisi, como que você vê ela nesse jogo? Ela já declarou que vai ser deputada federal, candidata a deputada federal. Como que você vê ela nesse jogo aí? Olha, a Gleisi, ela ganhou muitos adeptos e muita rejeição. Eu acho que quando ela virou presidente nacional do PT, ela, para deputado federal, ela tem grande chance, entendeu? Porque ela ganhou muitos adeptos, ganha rejeição também, sim, certo? Mas aquela quantidade de voto, aquela quantidade ela deve ter. Eu acho que a Gleisi, para deputado federal, tem até certo ponto uma eleição tranquila. E em relação à campanha, até onde você acha que nessa eleição a campanha na rua, o visual na rua, né, por essas novas regras que nós temos, vai influenciar? Eu acho que vai pesar contra. Contra? E do jeito que a população está contrária, revoltosa, vai ficar a pergunta, quem está pagando, né? E vamos lembrar, né? É dinheiro público. O fundo partidário é dinheiro público. Aí você vai botar 1000 cavaletes em Curitiba, você vai pensar, pô, esse cara está usando nosso dinheiro para botar cavalete? Quer dizer, eu acho que vai ter que ser uma campanha completamente diferente, de convencimento, de reuniões, vai ser uma campanha diferente, pode ter certeza disso. A abstenção nas urnas, você acredita que vai ser maior nessa eleição em relação à última? Eu acho que sim. Eu acho que... É que assim, a eleição ela começa revoltosa, a população revoltada com os candidatos. A gente não sabe se lá na frente não vai existir uma mobilização muito grande para eleger alguém ou para o outro não ganhar, certo? Eu acho que a gente vai ter um segundo turno com uma participação, aí sim, um segundo turno, uma eleição, uma outra discussão, certo? Eu acho que o primeiro turno ele vai ser muito complicado, mas muito complicado. Em relação voltando um pouco na esfera nacional, o presidente Temer, qual, na sua opinião, vai ser o papel dele nessa eleição? Olha, eu acho que dificilmente o Temer consegue viabilizar a candidatura dele, não que ele não consiga no PMDB, ele até consegue, não consegue viabilizar nas urnas, né, com o apoio popular. Eu acho que ele, como presidente, ele tem um papel muito importante, principalmente de aglutinação de alguns partidos em torno do candidato que ele apoiar, para aumentar esse tempo de televisão. Eu acho que o presidente Michel Temer vai ter um papel muito importante nessa eleição. O Rodrigo Maia também se coloca como pré-candidato e talvez a gente pode até concluir que é jogo de cena, né? Que a gente já viu isso em outras eleições, e está fazendo um pouco de jogo duro com o PSDB, numa continuidade dessa aliança. Qual a sua opinião? Como nem se falou, é um jogo de cena, porque o Rodrigo Maia tem dificuldades maiores que a do Temer de viabilizar a sua candidatura, certo? Talvez esteja negociando uma vice, né? Endurecendo o jogo para o Democratas indicar o vice. Quer dizer, tudo é um jogo, a eleição é um tabuleiro, um jogo, certo? Então, temos que aguardar lá na frente, mas eu não acredito nesse divórcio do PSDB com o Democratas, não. Por quê? Porque nos estados eles estão muito envolvidos, entendeu? Na maioria dos estados brasileiros é uma coligação natural, o Democratas com o PSDB. Então, eles vão romper essa aliança regionalmente também? E como que você enxerga o MDB, o PSDB
e o MDB e o DEM, você acredita que eles vão acabar aglutinando com o PSDB no final ainda? Eu acho que é uma tendência. Eu acho que a tendência, essa é a chance do Geraldo Alckmin, que haja uma grande aglutinação. PR, PSDB, Democratas, PMDB, PRB, certo? PP, PSD. Quer dizer, se ele formar essa aliança, ele cria um grande tempo de televisão. Aí ele passa a ter alguma chance, né, o Geraldo. Da estrutura partidária dele. Exato. Agora basta saber se não vão apoiar o outro, né? Se apoiar o Álvaro Dias, por exemplo, acabou para eles, entendeu? Agora basta saber se o Álvaro Dias aceitaria esse apoio também, né? O Álvaro Dias falou aqui, né, inclusive, a matéria aí que a gente fez, falou aqui que não quer aliança com o PSDB pelos escândalos que o PSDB está vivendo. É isso aí. Que às vezes você traz um problema para sua campanha. Pelo discurso do partido. Agora, eu gostaria que você falasse assim, como que você vê o que o Álvaro Dias fez de criar um partido, na verdade ele não é um partido novo, né? Era PTN e virou Podemos. Como que você vê esse tipo de movimento? Eu acho que ele buscou um partido que ia dar chance para ele disputar. Nos outros partidos, o próprio PV que ele estava, ele deve ter enxergado que ali ele não conseguiria disputar a presidência da República. Então, eu acho que o fato de ele ter mudado foi o partido que abriu espaço para ele, para que ele viabilizasse a sua candidatura à presidência da República. Eu acho que para a população não pesa muito, não, nem a favor nem contra. Legal, Murilo. Eu agradeço aí a sua vinda aqui no programa. Vamos ver se na sequência aí a gente agenda outro bate-papo aí para repercutir as eleições, e o espaço está aberto. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição dos amigos. Certo. Então, a você que nos acompanhou, eu agradeço. Tenha uma boa semana e na segunda-feira que vem, às 19h30, estaremos de volta, continuando a nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos a governo, Senado e presidente. Então, a você que nos acompanhou, eu agradeço.